Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Boa Nova de Deus. E hoje eu quero falar sobre... Eu quero fazer uma introdução, na verdade, à ciência da religião. Fazendo uma sériezinha sobre o ensino religioso, sobre a ciência da religião, alguma das suas temáticas. Hoje eu quero fazer uma introdução. Porém, eu gostaria de recomendar, se você não viu o vídeo anterior, é uma sequência... Veja lá o vídeo sobre o ensino religioso, o que é o ensino religioso. Hoje eu vou falar da ciência mesmo, da ciência da religião, que é a base do cientista da religião ou do ensino religioso, né? O ensino religioso, o seu profissional é um professor formado, licenciado em ciência da religião. Como disse no vídeo anterior, por mais que outros professores peguem ali a matéria do ensino religioso para dar, e na maioria das vezes vão dar o cristianismo e não, como nós vamos ver aqui no vídeo, a base do próprio ensino religioso, né? Com base na ciência da religião. Infelizmente, poucos têm esse conhecimento. Vamos fazer um paralelozinho também sobre ciência da religião e teologia, né? A teologia compõe a ciência da religião, no entanto, a teologia e a ciência da religião são dois campos diferentes, podemos dizer assim. Dialogam, mas no entanto, nós vamos ver que são diferentes. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês o livro que eu vou recomendar. Para você que gostaria de se aprofundar no estudo das religiões, eu recomendo essa obra aqui, né? Ensino Religioso, as Ciências da Religião, e o Ensino Religioso, né? Da editora Intersaberes. Infelizmente, essa editora, por ser uma editora acadêmica, os livros são muito caros, ao meu ver, né? No entanto, você tem um livro de introdução. Eu vou dar uma olhada aqui já para dizer o autor para vocês. Deixa eu só... bem rapidinho. Eu não tenho essa obra... ainda, porque eu priorizei essas obras da Intersaberes. Aliás, eu tenho uma obra que está aqui, inclusive, que eu quero recomendar também, mas eu quero fazer referência a essa obra o autor é da Loyola, e o título do livro, inclusive, é Introdução à Ciência da Religião. E o autor, vou dizer aqui para vocês agora, deixa eu só abrir, na Amazon, agora na Amazon tá muito salgado, 74,56, né? É do Klaus Rock, né? E esse do Julian Reis, esse cara aqui, ele escreve muito sobre a ciência da religião. Inclusive, esse livro aqui é um dos livros, textos da introdução à ciência da religião em algumas universitárias, por mais que o Juqueira faz uma crítica muito grande a esse livro aí. Ele conseguiu encontrar algumas observações com relação a essa obra do Julian Reis. Eu tenho duas obras, tenho o outro livro, Mitos e Ritos, do Julian Reis também, a outra obra. Então eu recomendo essas duas obras aí para você que quer aprofundar mais no estudo da ciência, voltado para a ciência da religião, entender um pouco a ciência da religião, essa obra e essa outra obra aqui. Tenho outras obras, mas recomendo essas duas obras e recomendo você ir no site da Intersaberes, que ela separa por áreas, né? Pelas áreas. Então eu quero começar o vídeo fazendo referência a um autor, para vocês pesquisarem, William James, né? Esse cara teve uma contribuição muito grande para a ciência da religião, né? Ele acabou sendo um facilitador para os estudos posteriores da ciência da religião, né? Um estudo voltado mais científico para a religião, né? Então quero fazer aqui
referendar esse autor, William James, né? Quando nós falamos da ciência da religião, nós existe temas que são debatidos, né, dentro da ciência da religião e que gira em torno, na verdade, os debates giram em torno da ciência e a religião, né? Como unir essas duas coisas, né? E dentro desse debate, um dos temas que é bem debatido é a questão dos milagres, né? Que nós vemos que os milagres compõem as religiões, faz parte de toda a simbologia religiosa, né? Os milagres, né? Até nas canonizações dos santos da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, esse é um dos temas que é abordado dentro da ciência da religião, nesse debate entre ciência e religião, que é o tema os milagres, né? Dentro da ciência da religião também, uma coisa que é preciso entender é que existem alguns polos, né? Polos que se complementam. E o Joaquim Washi, ele tem essa contribuição, né, para o estudo da ciência da religião. Nessa dualidade que existe, por exemplo, entre a ciência sistemática e a ciência histórica da religião, né? Então, nós vamos ver mais à frente que, por exemplo, a teologia, queria deixar isso aqui, essa observação. A teologia, ela tem dentro da sua... existe a teologia sistemática, né, para estudar a religião em específico, né, e ali tem toda a antropologia da religião, né, filosofia da religião, do cristianismo, né, falando do cristianismo, dentro da teologia sistemática. Então, a antropologia, né, o estudo do homem e a história do cristianismo. Dentro da teologia sistemática, nós vamos ver esse campo, né? Esse campo dentro da teologia sistemática. Existe um sistema, né, para estudar o cristianismo, e a teologia sistemática vai abordar um campo, né, antropologia, a história mesmo do cristianismo e dentro da sua dogmática os temas que são abordados, a filosofia dentro do cristianismo também, né? E na ciência da religião não é diferente, só que existem alguns campos que são abordados dentro da ciência da religião que compõem esse sistema, né? Além do próprio desenvolvimento a partir da ciência, a história das religiões, né? Então nós vamos ver isso mais à frente. Eu queria aqui distinguir, por exemplo, qual é o trabalho, porque as pessoas acham que o cientista da religião e o teólogo são as mesmas pessoas e estudam as mesmas coisas, né? É um mesmo campo, poderíamos dizer assim, no sentido quando se volta para a religião. No entanto, a ciência da religião e a teologia faz parte da ciência da religião. No entanto, a ciência da religião tem a ciência da religião e a teologia tem objetos de estudo ou um campo diferente. Por exemplo, o teólogo, dentro da teologia, o teólogo, qual é a função do teólogo, né? A função do teólogo. A primeira função do teólogo ele tem a tarefa de proteger a religião. Então, fundamentar, alicerçar a fé dos adeptos, no caso do cristianismo, né? Promovendo o enriquecimento da tradição religiosa. E isso eu falo o teólogo independente, no caso da religião. Toda religião tem um teólogo, né? Teologia, tel, Deus, logia, estudo. No entanto, nem toda religião tem Deus. Mas o que eu estou querendo dizer? Mas existe o especialista da religião que tem esse objetivo, mesmo que ele não poderíamos dizer, colocar ele como um teólogo, porque traz a ideia de estudo de Deus, né? Ou dos deuses, né? No caso mais abrangente.
No entanto, a tarefa dele é proteger a religião, ele é um apologeta, né? Defesa da fé, enriquecer a sua tradição, né? Qual é o centro do teólogo? É a sua própria religião, né? O objeto de interesse do teólogo é a sua própria religião. Mas quando nós vamos para o trabalho do cientista da religião, aí é onde a gente vai ver agora a diferença. Daí a ideia de por exemplo, alguém questionar assim: qual faculdade fazer? Fazer um bacharel em teologia ou fazer o curso de ciência da religião? Aí, como eu sempre gosto de comparar, qual é a sua expectativa? O que você quer? Por exemplo, você vai ser um pastor? Então faz teologia, né? Você quer aprender mais sobre a sua religião? Faz teologia, né? Agora, você não tem vocação, vamos dizer, para ser pastor. No entanto, você não tem vocação para ser pastor e mas você gostaria de ter uma profissão e não queria gastar tanto tempo assim estudando teologia porque não vai ter um retorno. Aí você vai fazer ciência da religião, porque você vai dar a oportunidade de você ser um professor, né, do ensino público ou privado, né, ensinando tanto no estado ou no município, né, a ciência da religião, voltado para o ensino religioso. Se quer entender mais, vai lá e vê o vídeo que eu gravei anterior, que é voltado somente para o ensino religioso. Eu expliquei bem direitinho isso aí. E no caso do cientista da religião, o trabalho dele ele vai pesquisar uma determinada religião, não necessariamente vai ser o cristianismo, né? Não necessariamente, pode ser também, mas ele é um pesquisador. Ele vai pesquisar a religião, seja ela qual for, ou várias religiões por setor, né? Religião do Oriente, religião do Ocidente. Ele vai escolher o setor, né? Pode ser qualquer uma religião. E aí essa escolha é ilimitada, pode ser qualquer religião. E aí ele vai estudar termos, por exemplo, como contexto histórico, geográfico daquela religião, tipológico, né, os simbólicos, rituais, a mitologia daquela religião. Então são campos diferentes. O cientista da religião, ele não tem como objetivo, diferente do teólogo, né? O teólogo tem uma função, e o cientista da religião, ele não tem o objetivo de proteger a religião, ou mesmo de enriquecer de forma a tornar aquela religião superior às outras, né? E não existe uma religião que seja o centro da sua pesquisa. Ele, por ser um pesquisador, né? Ele estuda todas as religiões, né? Quando nós nos voltamos para a questão, já abordei um pouquinho, vamos falar mais um pouco, da ciência e a ciência e a religião, ciência e religião, às vezes esse diálogo às vezes parece ser termos inconciliáveis, entendeu? Porque a ciência, ela trabalha com método, ela trabalha com provas, né, científicas, dessa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, não vou falar nem da vacina, porque corre o risco do meu vídeo ser derrubado. Vamos entender assim: uma doença surge, né? O cientista vai estudar aquela doença, o que gera aquela doença, né? Quais são os sintomas daquela doença, e aí ele vai fazer vários experimentos para constatar esses fatos, né? E aí o que acontece? Após fazer esses experimentos e constatar o fato, ele vai declarar ali o que é aquela doença, qual é a medicação para aquela doença, vai se pesquisar o medicamento e que é eficaz, né, para aquela doença. E aí vai passar anos pesquisando e comprovando o remédio, os efeitos colaterais. No entanto, quando a gente nos voltamos para a religião, todas as religiões é pautada pela fé. Então, assim, não é algo... O milagre, por exemplo, que é um dos temas debatidos, né, entre a ciência e a religião, para o adepto da fé, ele não precisa de algo palpável, para algo elaborado cientificamente para comprovar. A fé dele declara que aquilo ali foi um milagre, que alguém foi curado, né,
ou que em alguma situação adversa ele sentiu ali a presença do transcendente, de Deus, podemos dizer assim, né? E que houve ali um milagre, e ele constata pela fé dele. E a ciência não, a ciência precisa ter um método e ser comprovado cientificamente. Então, às vezes parece ser termos inconciliáveis, né? Muitas vezes também dentro do debate, ciência e religião, elas procuram se anular um ao outro, entendeu? Por exemplo, uma pessoa ela se encontra com depressão. Muitas vezes a religião vai procurar um meio de explicar aquela depressão, né? E pode ser de forma espiritualizada, né? Sendo que acaba que anula o que existe um psicólogo, que existe a psiquiatria, que pode fazer o tratamento dessa pessoa, né? Através de medicações, através de terapia, e aí acaba anulando essa porta para o tratamento da depressão. Então, às vezes, a ciência e a religião acabam se anulando, né? Como também apresenta dificuldades que não podem ser ignoradas, né? Então, um grande avanço vai ser conseguir promover um diálogo entre a ciência e a religião. Quando nós nos voltamos para Deus, né, ou os deuses, né, uma das abordagens é com relação a Deus no tempo, né? E aí vem a questão de destacar a natureza temporal de Deus, né? Se Deus é temporal ou ele é atemporal, está além do tempo, como também a natureza divina ou divinas, né? Então também está dentro da ciência da religião. E aí vem a questão, qual que é o objeto de estudo da ciência da religião? E aí se nós botamos ciência da religião e teologia, né? E da teologia, né? E o objeto se nós fôssemos tentar fazer o paralelo entre ciência e religião, ciência da religião e teologia, as formas de Deus, né? E essas formas nas pessoas, como também na cultura. Então, esse é o objeto de estudo da ciência da religião, né? As formas de Deus, tanto nas pessoas, como também na cultura. E aí, quando nós falamos disso, nós precisamos entender, como eu falei lá em cima, eu quero abordar agora o campo de estudo da ciência da religião, né? A ciência da religião ela busca investigar de uma forma sistemática a religião, né? Como eu falei, mas isso em todas as suas manifestações. Aí, por exemplo, a teologia é um campo específico mais restrito à religião. No entanto, dentro da ciência da religião, você tem a teologia. Você estuda a teologia daquela religião. No entanto, a sistemática da ciência da religião, ela vai além. Ela vai a psicologia da religião, por exemplo, além da teologia, a sociologia da religião, né? A filosofia da religião, a história das religiões, né? A antropologia da religião. Então veja, os campos, todos esses campos dialogam entre si para que o campo de estudo da ciência da religião. Então todos esses campos eles dialogam dentro da ciência da religião. Então veja que é um campo abrangente, né? E aí você pode escolher fazer uma especialização em psicologia da religião ou sociologia da religião, filosofia da religião. Então você vê como o campo é abrangente, história da religião ou mesmo a antropologia da religião. Então a ciência da religião é um campo bem abrangente, assim também como a teologia, no entanto, com um objetivo diferente. O objeto de estudo da sociologia da religião, para usar um dos exemplos da sociologia da religião, por exemplo, vai abordar as relações entre a sociedade e suas dimensões religiosas. Então, qual é a dimensão religiosa, o que a religião provoca na sociedade, no comportamento das pessoas? Esse é um dos objetos
pegando como um exemplo aqui da sistematização da ciência da religião, a sociologia da religião. Definir a religião em si é algo um pouco complexo, né? No entanto, alguns pesquisadores vão buscar essa definição numa lista de princípios, né? E essa definição acaba sendo provisória da religião, mas eu não vou ficar preso a definir aqui o que seria uma religião, né? Se você quer saber o que é uma religião, tem um vídeo meu aí, dentro de temas do ensino religioso, somente sobre o que é religião, como também o que é religiosidade. Falta fazer um vídeo sobre o que é espiritualidade. Vá lá, dê uma olhada, mas existe uma lista de princípios para abordar essa definição do que é a religião. A ciência da religião, ela é voltada para a busca do conhecimento dos fatos, né? Partindo da fenomenologia da religião, é algo descritivo, né? O que aquela religião, o objetivo não tem um cunho apologético, né? Como é o caso da teologia, porque a teologia é fortalecer a si própria, a ciência da religião é descrever a religião, né? Abordar a religião em toda a sua abrangência, como falei, né? Social, a partir da filosofia, como também da antropologia, né? O que causa psicologicamente nas pessoas. Então, nessa busca pelo conhecimento dos fatos, vai se explorar a natureza da realidade da religião, como também os seus diferentes níveis, né? Dentro desse campo. A busca também, outro campo que nós podemos fazer a conexão entre ciência da religião e ciência e religião, né? Nesse diálogo, sempre vai haver esse diálogo dentro da ciência da religião, entre a ciência e a religião, por exemplo, vai dialogar, por exemplo, a criação. Então, para a ciência, vai procurar, por exemplo, a teoria do Charles Darwin, a teoria da evolução, sendo que já dentro da religião, no caso o cristianismo, a questão do criacionismo, né? Que Deus que criou o mundo, a humanidade do pó da terra, como também, por exemplo, a ação de Deus ou dos deuses, né? Na sociedade, a providência divina, a questão do mal, a existência do mal. E aí a ciência tenta explicar a partir de fatores sociológicos, e a religião tenta explicar a partir de Deus, né? Que Deus providencia, quem criou o mal, por que o mal existe, onde é que está Deus diante de tanta maldade. Então existe sempre esse diálogo dentro da religião. Toda religião também vai, eu estou usando o cristianismo porque é a base brasileira, a maioria das pessoas são cristãs, né? No entanto, vai haver essa busca pela verdade. A busca pela verdade é através da ciência, a busca pela verdade através da religiosidade, da religião, a religião trazendo a explicação, inclusive como eu já tratei antes, com relação a próprios milagres, né? E aí a ciência busca de todas as formas explicar de uma forma a partir da ciência o que aconteceu, ou o porquê dos milagres ali, tentando explicar a partir do natural, né? A área de conhecimento onde a ciência da religião ela se encontra na academia nas ciências humanas, né? É um curso da área de humanas, né? Não é um curso da área de exatas, mas da área de humanas, por ser uma licenciatura, né? Uma coisa interessante com relação à desestruturação e a luta, né, pela educação, um documento que desestruturou, eu botei aqui só para ser mencionado, porque vale a pena ser mencionado, é um documento que veio promover a desestrutura, a luta dos educadores brasileiros, né, e setores populares, isso no governo FHC, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse documento aqui é um documento que acabou desestruturando um pouco
a luta dos educadores brasileiros. Então coloquei aqui a lei número 93, 94 e 96, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando nos voltamos para o Brasil também, dentro da ciência da religião, merece ser destacado o seguinte, né, a questão da religiosidade no Brasil, para o cientista da religião, né, porque a religiosidade dentro do Brasil, ela é abrangente, né, nós temos uma imensidão de vertentes dentro do campo brasileiro, né, voltado para a religião, né, e esse campo, né, nós podemos dizer que dentro desse campo existe o sincretismo muito grande. O que é isso? É as religiões dialogando entre elas, né, e se apropriando de características da outra religião. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma religião puramente brasileira, mas que ela tem vertente indígena, bebeu das religiões indígenas, do espiritismo kardecista, das religiões orientais, do próprio catolicismo romano, que é a Umbanda, entendeu? Então, dentro do Brasil também existe isso. As igrejas neopentecostais que acabaram sincretizando com as igrejas neopentecostais, com as religiões de matrizes africanas, trazendo os instrumentos de percussão para dentro da ritualística, inclusive as igrejas pentecostais também, da qual eu faço parte, a assembleia com bandinhas, esses instrumentos de percussão compõem o candomblé, né? É típico do candomblé, os instrumentos de percussão, que são tocados, inclusive nesse sincretismo, você vê que dentro do candomblé, a intenção é invocar a divindade, né? No caso, os seres espirituais, né? Os orixás, no caso, que eu queria dizer é isso, os orixás, que cada um tem o seu toque. Dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, da mesma forma, uma manifestação ali do Espírito Santo. E se você for ver aí no YouTube, você vai ver as pessoas rodopiando, você vai ver as pessoas caindo, né? Então, assim, é um sincretismo, acaba sendo um sincretismo com as religiões de matriz africana. Então, existe muito isso, como também no caso da Umbanda, as imagens de santos do catolicismo dentro da própria Umbanda. Então, a situação religiosa do Brasil ela é bem abrangente, e esse sincretismo ele se dá nas crenças, como falei, nos rituais também, você vê, e nos princípios, né? Nos princípios, no cotidiano, você vê muita religiosidade misturada a partir da religiosidade brasileira. Uma coisa também a ser observada dentro do objeto de investigação da ciência da religião é a estrutura multidisciplinar, né? Focado no fenômeno religioso. Então, o objeto de investigação da ciência da religião é o fenômeno religioso, é como esse fenômeno se dá, né? E os seus aspectos gerais, né? A partir da sua multidisciplinaridade, né? Que é o que eu falei lá, todo o campo que abrange a ciência da religião, que é um campo bem abrangente, né? Para finalizar, eu quero finalizar aqui com um dos compromissos do estudo da religião ou da ciência da religião. Dentro da teologia não existe neutralidade. O que eu quero dizer? Dentro da teologia, o teólogo ele defende aquilo que é a base da sua crença, né? A defesa da sua fé e como também o fortalecimento da sua fé. Na ciência da religião, o estudo da religião é um estudo neutro, né? Frente àquele objeto de estudo. Então, o cientista da religião ele não pode levar os seus preceitos existenciais para trazer a religião às claras, ou poderíamos dizer assim, numa aula de ensino religioso, o cientista da religião, que é o professor do ensino religioso, ele tem que ser neutro. Então, por mais que eu seja cristão, eu não posso tentar fazer proselitismo dentro da sala de aula. Infelizmente, isso é o que é muito visto.
E aí como é que eu poderia fazer esse proselitismo dentro da sala de aula? Sendo parcial. Por exemplo, eu vou falar sobre o candomblé e aí alguns alunos cristãos começam a detupar o candomblé. E eu ir na vibe, porque eu sou cristão, então o intuito candomblé realmente é mostrar um candomblé de forma pejorativa. Mas não, é neutralidade. Para o cientista da religião não existe verdade, mas verdade. O que eu quero dizer? Toda religião é verdade para aquela pessoa que a professa. Eu não sou quando se diz neutralidade para o ensino da religião, o cientista da religião ele é neutro porque ele não se posiciona no sentido de juiz, de julgar os valores, mas os valores, ele apresenta os valores, como também promover o debate para talvez a melhora da própria religião com os seus adeptos, né, para que enxerguem, consigam ver pontos negativos que podem se tornar positivos. No entanto, sem juízo de valor, é neutro, neutralidade. O cientista da religião não tem que se posicionar, ele tem que apresentar. É isso aqui que eles creem, né? Então, assim, promovendo a pacificação, promovendo o diálogo religioso, promovendo ali um ambiente saudável entre os alunos e nunca fazendo proselitismo. E, infelizmente, no Brasil, que se faz é proselitismo nas salas de aula. 2 colégios que a minha filha estuda, todos os 2 colégios, o professor de ensino religioso, ele ensina cristianismo. Não é o BNCC, a Base Nacional Curricular, traz lá, inclusive, eu estou esquecido aqui, mas eu vou botar aqui só para citar para vocês. Que é um livro é um guia, na verdade, do Sérgio Junqueira. Esse guia aqui, todo professor era para ter, infelizmente. Infelizmente, como eu falei no vídeo anterior, muita gente, né, escolhe a profissão e é uma escolha simplesmente ou por dinheiro, por causa do salário, ou se você botar aí, eu não estou encontrando, aqui, achei. Se você procurar, é o BNCC, a BNCC do ensino religioso, esse livro é do Sérgio Junqueira junto com Emerson Senna, né? E ele traz a teoria em prática para o professor de ensino religioso com base na BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Então, você que é professor de ensino religioso, né, ou pseudo-professor, ou simplesmente você é de outra área e dá aula do ensino religioso, não sabe qual é o caminho, então eu te recomendo comprar esse livro do Sérgio Junqueira e do Emerson, né, que o ensino religioso da BNCC, né? Ele vai te dar uma diretriz para cada ano, para cada série, o que deve ser abordado, o que não deve ser abordado. E uma crítica que eu faço é exatamente essa, né? Como cada área acaba sendo responsável por cada escola, cada conselho escolar é responsável toda essa dinâmica na produção do ensino religioso, né? Acaba que muitas vezes, por a maioria ser cristão, escolhe um livro voltado para o cristianismo. E isso acaba gerando que as pessoas só ensinam o cristianismo. Então, assim, é uma pena, né? É uma pena porque deixa de... O livro na Amazon está custando R$28, R$28,90, do Sérgio Junqueira, que eu citei, né? Sérgio Junqueira e Emerson Senna. Ensino religioso na BNCC, teoria e prática para o ensino fundamental. Então, assim, recomendo muito também. Tem aqui um livro que eu recomendo, o Compêndio do Ensino Religioso,
tá custando R$47. Se você tem Prime aqui na Amazon, é gratuito. O frete não tô ganhando nada não, não tô fazendo propaganda, não tô ganhando não. Tô citando somente para dar uma base teórica para você estudar, para você pesquisar mais, para você desenvolver o seu conhecimento com relação ao ensino religioso. Então é isso, pessoal, espero ter contribuído com o conhecimento, trazido um conhecimento para vocês, uma introdução à ciência da religião. No vídeo anterior eu falei sobre o ensino religioso, né? Espero contribuir com o conhecimento de vocês, com a cultura de vocês. Qualquer coisa, dá uma olhada lá no canal, que eu venho falando sobre várias religiões, venho abordando várias religiões aí, né? Abordei já muitas religiões, introdução à religião de uma forma neutra, sem me posicionar certo e errado. E alguns termos também, como também tenho voltado para a teologia por eu ser cristão. Então tem alguns termos teológicos também, algumas exposições bíblicas no canal, que no caso é a minha fé. No entanto, quando eu abordo as temáticas da ciência da religião, do ensino religioso, é neutralidade total e somente apresentar. Inclusive falei há poucos dias aí sobre a pombagira, um vídeo bem interessante. Se você quer aprender quem é a pombagira, né, já que no contexto popular aí, as pessoas hoje, você tá parecendo uma pombagira, então quer conhecer quem é a pombagira, dá uma olhada aí no meu vídeo que você vai aprender sobre essa cultura religiosa. Então é isso, pessoal, espero ter contribuído. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar uma força. Como também eu peço a você que dê o seu like, que faça algum comentário, que faça algum acréscimo aqui, né? E é isso, somente o intuito é o crescimento educacional na produção do conhecimento para o ensino religioso. Até a próxima.